noite, seja muito bem-vindo à nossa celebração do Herança Real, nosso encontro de casais. Que alegria ter você aqui conosco nessa noite. Queria já aproveitar e pedir para você compartilhar esse link dessa celebração com os seus amigos, com os seus familiares, com as pessoas do seu GDC, seus vizinhos, com todo mundo, para que mais pessoas possam receber essa mensagem que o Senhor vai trazer aos nossos corações aqui essa noite, amém? Queria pedir para você também começar a seguir as nossas redes sociais, se você ainda não segue, @Herança Real, lá tem todas as informações da nossa programação, do nosso ministério, tudo que a gente está fazendo aqui como família, para chegar até você também e ao coração da sua família. Nós estamos fazendo agora no Herança Real um novo formato de celebração. E como que funciona esse novo formato? A gente tem aqui presencialmente no Campus Colina 3 celebrações acontecendo simultaneamente, com temas relevantes para você e para sua família, e aqui no online também. Então, se você perdeu, no mês passado nós falamos sobre finanças, um tema importantíssimo para você e para sua família como casal. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos e mais especificamente sobre sexualidade no relacionamento, no casamento. Então, se você não assistiu no mês passado, corre no nosso canal do YouTube, você pode ir lá e assistir essa mensagem. E hoje eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com essa mensagem que o Senhor tem para nós também. Queria orar com você para a gente poder começar essa celebração. Pai, muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos entregou esse tempo, o Senhor nos entregou essa palavra, e eu tenho certeza, Pai, que será uma palavra diretamente para os nossos corações. Que o Senhor possa, Pai, alcançar cada lar que está aqui conectado, que o Senhor possa, Pai, trazer mesmo, Senhor, a sua paz para os casamentos, Deus, o seu amor, a sua união. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da família, o Senhor ama a família, e nós queremos aqui, Pai, como ministério, ajudar os casais a estar junto com eles, Pai, e esclarecer tudo aquilo que o Senhor tem mesmo, Pai, sobre esse tema tão importante que é a sexualidade. Que o Senhor possa mesmo, Espírito Santo, estar em cada lar nesse tempo, Pai, trazendo a mensagem do seu coração, em nome de Jesus. Amém. E agora eu queria que você ficasse então com essa mensagem do nosso pastor Bruno Azima sobre sexualidade no casamento. Olá pessoal, que bom estar com você aqui nessa nossa celebração do Herança Real. Que bom que você se conectou com a gente, está aí conectado, investindo no seu relacionamento. O Herança Real que sempre traz aí um conteúdo importante para que você possa, junto com o seu cônjuge, construir um relacionamento, um casamento cada vez melhor com vocês, com seus filhos. Então, que bom que você está conectado com a gente aqui hoje. O tema da nossa mensagem aqui é conexão. Vamos falar sobre conexão, redescobrindo a paixão no casamento, fortalecendo laços de cumplicidade e união. Casamento, ele é plano de Deus. Foi Deus quem fez o casamento. Isso é para ser desfrutado, é uma bênção. Por isso, muitas vezes, tantas lutas se levantam contra o casamento. Mas, se você for ver aqui em Gênesis capítulo 2, eu queria compartilhar aqui um ponto importante. Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, o casamento ele é algo muito profundo. Depois a Bíblia vai dizer que é até uma metáfora, inclusive, do relacionamento de Jesus com a igreja, para você entender o quão poderoso é a união do casamento. Não existe um relacionamento mais profundo entre um homem e uma mulher do que o relacionamento do casamento. E é interessante você ver aqui na descrição da criação, em Gênesis, que o ambiente do Jardim do Éden, ele era um ambiente de liberdade plena entre Deus e Adão, entre Deus e o homem. E ainda assim Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então Deus percebeu a importância de que o homem tivesse alguém que lhes correspondesse, para que ele pudesse se relacionar. Então o casamento é esse lugar também onde os anseios mais profundos de conexão e intimidade do ser humano é preenchido, né? O homem estava sozinho no jardim e a solução de Deus foi a mulher. A resposta de Deus foi a mulher. Isso aqui é muito importante. E o Deus que criou o casamento, criou o sexo. E esse é o tema central que nós vamos falar aqui, baseado em relacionamento, mas falando diretamente sobre sexualidade, que é essa área vital
total do casamento, que é essa celebração máxima de intimidade, é o ápice da intimidade do casal, a questão do sexo. Então vamos falar aqui sobre isso. É um assunto que a Bíblia apresenta com muita profundidade, muita riqueza, muitos detalhes, tem muito significado, né? E é importante nós falarmos sobre o sexo com liberdade e com clareza, porque há muitas dúvidas em relação ao sexo, há muitos tabus em relação ao sexo, inclusive na igreja, mas não só na igreja, inclusive há tabus, esse assunto é um tabu, inclusive para alguns casais, tem casais que têm dificuldade de conversar abertamente sobre esse assunto tão importante que é o sexo. O sexo, como eu falei, é algo muito profundo, é muito mais do que um bônus para o casamento. Sim, ele é uma prática exclusiva do casamento, como vamos falar aqui daqui a pouquinho, mas ele é mais do que um bônus. Olha para você entender aqui um pouquinho da profundidade do sexo aos olhos de Deus. O sexo é uma aliança de sangue, uma união de duas vidas. O sexo, ele aprofunda a conexão do casal, ele gera filhos, cultiva o prazer, é um dever conjugal, está relacionado à prática do romance, e também o sexo é uma arma de guerra. Por que é uma arma de guerra? Porque a satisfação sexual entre o casal protege. Muitos casais estão satisfeitos nessa área, e a insatisfação gera vulnerabilidade. Por isso que nós estamos trazendo aqui esse assunto tão importante, por isso que você precisa zelar muito sobre essa área no seu casamento. Inclusive, eu trouxe aqui uma ferramenta, eu quero aqui dar crédito, o autor da ferramenta, que é o pastor Marcos Madaleno. Isso aqui eu peguei de uma mensagem antiga do pastor Marcos, que é um sexômetro. Eu queria que você acompanhasse aqui esse sexômetro e visse, onde você se encaixa aqui. É claro que nós vamos falar aqui algo geral, tem muitas questões que podem impactar a vida sexual de um casal, enfermidades, disfunções hormonais, questões emocionais, idade, muitas coisas, obviamente, que podem impactar. Nós estamos considerando aqui um casal saudável e tudo mais, mas para que você entenda que a questão da sexualidade, a questão da frequência sexual, tem mais do que a ver simplesmente com uma questão de saúde física, de apetite sexual, de libido, mas também revela o nível da sua saúde relacional, o nível da intimidade entre o casal. Então, vamos lá para o nosso sexômetro aqui e veja aí, junto com o seu cônjuge, como que está o seu relacionamento. Então, olha lá, frequência sexual 2 vezes por dia. Um casal que faz sexo 2 vezes por dia. Um relacionamento muito, muito feliz. Esse aí é a lua de mel. Esse aí é o estado de lua de mel. Então, aqui está esse primeiro nível aí do nosso sexômetro. Casal tem relações sexuais diariamente. Casal muito feliz. 2 a 3 vezes por semana. Casal harmonioso e feliz. Normal quando os dois trabalham com filhos pequenos. Então, está aí uma frequência saudável aí num casal, de uma família, numa rotina, uma família com rotina, um casal com rotina familiar. 1 vez por semana, casamento passando por pressões da vida. Então aqui já começa a acender um alerta, pressões, a chegada de um filho, um trabalho novo, mudanças que vão acontecendo, que geram um tipo de pressão, e isso logo se percebe e impacta a frequência sexual. 2 vezes por mês, casamento em desarmonia, passando por brigas e conflitos mal resolvidos. 1 vez por mês, casamento, coexistência, sobrevivência, perda do interesse pelo outro. Então, estamos aqui já chegando no nível mais sério da nossa conversa. Frequência sexual de 1 a cada 2, 3 meses, casamento em séria desarmonia, dúvida quanto à fidelidade do outro, dúvida quanto à sexualidade do outro. Então, chegamos num nível aqui onde um dos cônjuges começa a se perguntar o que está acontecendo. Por que ele não procura mais? Será que ele tem outra pessoa? Então, nesse nível aqui, já começa a gerar esse desconforto e esses questionamentos. 1 vez a cada 6 meses, casal em separação. E 1 vez por ano, rompimento total, praticamente um divórcio. Então perceba como o sexo ele é um termômetro importante da saúde relacional do casamento. Por isso que nós precisamos ter bastante foco nisso, entender que além do ato, há toda uma construção. O sexo ele é, como eu disse, o ápice da intimidade entre um casal. Então, eu quero que você entenda aí
onde você está e saiba que é possível melhorar, é possível fortalecer os laços, é possível você reacender a paixão, e é sobre isso que nós estamos aqui trazendo essa mensagem de hoje. Como que você pode, então, fortalecer os laços e fortalecer o seu relacionamento com o seu cônjuge? O primeiro ponto, o primeiro princípio que eu quero trazer para você aqui hoje é: rompa com bloqueios e pecados pessoais. Hebreus 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então a intimidade, esse relacionamento íntimo, ele cresce em um ambiente de liberdade, de verdade e de santidade. Existem bloqueios pessoais que vão desde pecados até traumas, até feridas, que podem comprometer a intimidade de um casal. Então, por exemplo, de forma prática, trazendo para você, nós atendemos muitas famílias e é comum nós vermos, por exemplo, homens de família, homens casados já há muitos anos que estão presos em pornografia, por exemplo, e isso naturalmente vai impactando, influenciando na intimidade do casal, vai contaminando a intimidade do casal. Nós vemos muitas vezes pessoas, mulheres que sofreram abusos, homens também, mas mulheres que sofreram abusos, né? E isso é um trauma, e toda vez que ela vai se relacionar sexualmente com o seu marido, com sua esposa, com o seu cônjuge, aquela lembrança também, então, a pessoa acaba vendo o sexo como algo traumático, que remete à dor. Pessoas que passaram por traições, né, cometeram traições ou sofreram traições, e aquele ressentimento, aquela amargura está no coração. Naturalmente, isso é um bloqueio para que a intimidade se estabeleça e cresça. Prisões em fantasias e fetiches, sadomasoquismo, tantas outras coisas que são bloqueios pessoais que comprometem a intimidade do casal. Pessoas que lutam com baixa autoestima. Eu conheço pessoas, por exemplo, que com anos de casado e que não conseguem ficar nus na frente um do outro, porque tem toda aquela questão de baixa autoestima, vergonha do corpo, e é claro que isso também se torna um bloqueio. Então, é muito importante que, se você quer edificar, crescer em intimidade, no relacionamento com o seu cônjuge, e claro, estamos falando aqui da parte sexual, que você rompa com aquilo que te limita. Se há pecado na sua vida, se há traumas na sua vida que precisam ser curados, que você busque libertação em Deus, que você busque ajuda, que você rompa com aquilo que tem limitado o crescimento do seu relacionamento, que tem sido um muro que tem que ser levantado entre você e o seu cônjuge. Então, o primeiro ponto é esse: rompa com bloqueios e pecados pessoais. O segundo, um detalhe importante aqui, que acho que cabe bem também em momentos como nós estamos vivendo, é que muitas vezes esses bloqueios, nem tudo é espiritual. Eu lembro de uma história de um livro que eu li um tempo atrás. O livro era sobre guerra espiritual, sobre intercessão e tudo mais. Era um livro bem no contexto espiritual. E o autor ele fala que durante um período da vida dele, ele começou a passar por um momento que ele se sentia muito oprimido. Ele acordava, ele sentava no dia a dia, com aquele sentimento, aquela angústia, e ele identificou isso como uma opressão. Puxa, estou oprimido, o que está acontecendo? Aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, enfim. E aí ele pediu a oração dos intercessores, da igreja, ele pediu a oração do pastor, ele pediu ajuda, conselho, orou bastante, fez jejum. E aí, depois de conversar com muitas pessoas, ele buscou ajuda e falou com um amigo dele que deu uma palavra que foi muito espiritual. Ele disse o seguinte: olha, fulano, você já fez um exame de sangue para ver como você está fisicamente? E aí esse pastor, esse homem, então, fez o exame de sangue e nesse exame constatou que ele estava com um nível de testosterona baixíssimo, né? E aí ele começou a fazer a reposição, se medicou e a opressão passou. Né? Por que eu estou falando isso para você? Porque nem tudo é espiritual. Né? Há pessoas que precisam fazer um exame de sangue, precisam ver como anda a sua saúde física mesmo. Né? Mulheres que sentem dor no relacionamento, né? Hoje em dia a gente ouve aí de várias ferramentas, fisioterapeutas pélvicos e tudo mais, para auxiliar, porque não é normal. Então, às vezes, o limitador também, o bloqueio, tem a ver com algo fisiológico, que precisa de remédio, que precisa de ajuda, de tratamento. Então, eu não quero que você espiritualize demais essa situação, porque o bloqueio pode ser espiritual, emocional e também físico. Então, busque romper com tudo aquilo que te limita. O segundo
princípio que eu quero compartilhar com você para fortalecer o seu relacionamento, reacender aí a paixão. Eu creio que todos que estão ouvindo aqui, né, entendem que podem melhorar e crescer e aprofundar, né, a questão da sexualidade. As coisas podem ser ainda melhores. Por melhor que você esteja, podem ser ainda melhores. Então, para fortalecer o seu relacionamento, conheça o seu cônjuge profundamente. Gênesis 2:25, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, o ambiente do Éden, do jardim, era um ambiente de entrega completa, de segurança, de aliança, de conhecimento mútuo e profundo. O que eu quero trazer para você aqui, nesse princípio, é a importância de você ser intencional em buscar conhecer intimamente o seu cônjuge. Muitas vezes a gente ouve assim, né? Puxa, o meu cônjuge não me enxerga mais, ele não me vê mais como via antes. E às vezes por trás dessa expressão é mais do que uma questão literal, né? Não há mais aquele interesse, aquela atenção, aquela busca por conhecer aquilo que o cônjuge gosta, como ele está. Então, esse olhar atento, porque para você conhecer intimamente o seu cônjuge, é importante, é necessário que tenha paciência, sensibilidade, humildade. É algo intencional, é algo que não é natural. Você tem que se dedicar para que você possa conhecer o seu cônjuge profundamente, inclusive na questão sexual, né? Puxa, o que o meu cônjuge gosta, o que ele não gosta, né? Tem coisas que talvez gostava e agora não gosta mais, porque nós mudamos, né? As coisas mudam, o nosso corpo muda, e por isso que essa busca por conhecer o seu cônjuge tem que ser algo constante. Nós nunca podemos baixar a guarda em relação a isso. Porque, por exemplo, uns dados importantes. O homem, ele tem o seu pico, né, na questão hormonal sexual aos 20 anos. As mulheres têm o seu pico de 30 a 40 anos. Então, o lado emocional do homem amadurece mais entre 30 e 40 anos. Então, quanto mais o tempo vai passando, mais emocional o sexo vai ficando para o homem. Então, olha só, mas para você entender e ter essa sensibilidade, saber enxergar também o momento de vida de cada um, é preciso ter essa disposição de conhecer o seu cônjuge profundamente. O T.D. Jakes, inclusive, fala, né, falando sobre essa questão de como que o sexo vai ficando mais emocional conforme o homem vai amadurecendo. É por isso que ele fala que homens mais velhos que traem esposas, né, que cometem adultério, se apaixonam e fogem e cometem e abandonam família, né, porque cada vez mais o sexo vai ficando emocional para o homem. Então, quando a percepção, por exemplo, né, de que a esposa está fazendo porque está cumprindo a sua obrigação conjugal, isso vai minando também o coração do homem, porque ele quer ele anseia também que aquele momento sexual seja um momento de conexão profunda entre ele e a sua esposa, né? A questão toda da linguagem de amor, né? Então a gente fala sempre aqui, né, no ambiente de casal sobre as linguagens de amor, toque físico, tempo de qualidade, formas de servir, palavras de afirmação, qual que é a outra mesmo? Bom, acho que eu não sei se eu falei as 5 aqui. Então, tem todas essas linguagens de amor que são importantes. Então, que você precisa entender que isso também se encaixa no contexto da sexualidade. Se o seu cônjuge, por exemplo, a linguagem é palavra de afirmação, por exemplo, então a importância de um elogio, né, de você elogiar, de você estar sempre afirmando, isso vai construindo também um relacionamento e também impacta na sexualidade, é óbvio, né? Então, se o seu cônjuge, a linguagem principal é tempo de qualidade, então o antes e o depois do ato sexual importa muito, é uma construção sendo feita, né? Então, um jantar fora, um tempo de qualidade, um sorvetinho que vão tomar juntos antes, tudo isso vai construindo, né? Pessoas que, por exemplo, formas de servir, né? Então, poxa, parece algo simples, né? Para alguns não fazer sentido nenhum, mas o fato é que tem pessoas, mulheres, por exemplo, de que ao chegar em casa e ver a casa arrumada, a louça lavada, já aumenta a chance muito do marido de ter um final feliz à noite, porque essa é a linguagem de amor do cônjuge. Então, você precisa estar atento a esses detalhes e estar com o seu coração disposto a entender, a observar, a buscar compreender o momento, o gosto daquilo que é importante para o seu cônjuge. Então, tem muito a ser falado em relação a isso, mas o ponto é, busque conhecer profundamente o seu cônjuge. Olhe, enxergue o seu cônjuge e busque entender aquilo que o satisfaz, aquilo que o alegra, também na questão sexual, ok? O último ponto que eu quero trazer para vocês aqui
último princípio, dentro dessa nossa conversa aqui sobre sexualidade, gere um ambiente de liberdade. Então, Provérbios 5, 18 e 19 vai dizer o seguinte: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fardem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Né? Então, se por um lado nós falamos aqui anteriormente da importância de você buscar conhecer o seu cônjuge, se dedicar, né, a conhecer o outro, suas vontades, preferências e tudo mais, aqui eu quero enfatizar a importância de você também falar para o seu cônjuge aquilo que você gosta, falar para o seu cônjuge aquilo que está no teu coração, as suas preferências, os seus gostos. Porque por mais atencioso que ele seja, né, por mais dedicado que ela seja, o seu cônjuge não vai conseguir adivinhar as coisas. Né? Tem coisas que precisam ser faladas. Né? Então, quando a gente fala aqui de um ambiente de liberdade no sexo, eu não estou falando aqui que vale tudo entre quatro paredes. Não. Nós sabemos que há uma ética sexual nas Escrituras, ou seja, o sexo ele é entre homem e mulher. O sexo é para o ambiente de casamento, dentro do casamento. Né? A Bíblia condena depravações que contrariam a ética sexual das Escrituras, né? Como diz aqui em Efésios 5:3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Nós não temos tempo aqui de ficar falando, entrando em detalhes do que as pessoas geralmente perguntam, né, do pode, não pode, etc. Mas é claro, há uma ética sexual nas Escrituras, busque conhecer as Escrituras, né? Busque com pessoas que podem te ajudar nesse contexto também, porque sabemos que há dúvida nesse contexto. Mas o que eu estou querendo dizer aqui sobre gerar um ambiente de liberdade é ter a liberdade de você falar aquilo que está no teu coração, falar as suas preferências, ter um diálogo aberto sobre sexo. Parece simples, mas não é fácil. E muitas pessoas no nosso contexto, eles trazem muito peso para a relação sexual. Eu lembro que há um tempo atrás viralizou um vídeo aí, né, de uma pessoa falando assim: olha, sexo é papai e mamãe. O que passar disso provém do maligno. Até misturou com um versículo lá para trazer peso na afirmação dessa pessoa, né, e viralizou esse vídeo. As pessoas acharam engraçado e tudo mais, né, mas muitos veem o sexo assim, colocam mais regras do que Deus colocou em cima do sexo. O Chris Vallo tem essa frase, né, não tenha mais regras sobre o sexo do que Deus tem. Né? Então, há pessoas, por exemplo, que eu conheci, que homens que ficam horrorizados quando a esposa vem procurá-lo para ter um relacionamento sexual. Meu Deus, tantos irmãos orando por isso. E o guerreiro lá fica escandalizado, porque a esposa o procurou e é papel dele fazer isso. Já ouvi histórias assim, de mulheres que ficam também escandalizadas, porque naquele dia o marido sugeriu de ter um relacionamento sexual num horário diferente, né, num cômodo diferente da casa. Isso já foi um choque. Então, às vezes, muita religiosidade, muito peso é colocado de forma desnecessária. E nós temos que estar atentos a isso também, porque é preciso que tenha um ambiente de leveza. Para que possa haver liberdade de se falar sobre o sexo abertamente, não pode ter uma atmosfera de crítica, uma atmosfera de culpa, de acusação, de defensiva. Então, se você quer gerar esse ambiente de liberdade, preste atenção em como você aborda esses assuntos, para que vocês possam falar coisas até simples, mas que impactam a relação sexual. Às vezes o marido quer que a esposa use uma lingerie diferente, né, que saia daquele do bege clássico lá, né, enfim, e quer uma lingerie diferente. A esposa às vezes quer que o marido fique um pouquinho mais limpinho, cheiroso, né? O marido chega animado do trabalho, quer abraçar, né? etc. Mas ali precisa tomar um banho antes, né? Para ajudar no processo, e coisas simples assim que muitas vezes não há essa liberdade para que seja falado. Né? A mulher que quer que o marido seja com a mão mais macia, passar um cremezinho na mão. Guerreiro, se o cremezinho vai te ajudar, passa o creme na mão, né? Então, se ajuda também. Então, coisa simples aqui. É claro que existem assuntos mais complexos a serem falados, mas estou trazendo pontos que são simples, né? E que muitas vezes não são falados porque não há esse ambiente de liberdade. Então, é necessário que haja essa intencionalidade em conhecer o seu cônjuge, mas também em se expressar ao seu cônjuge. Porque o sexo, como um casamento, não pode ter um assunto infalável.
né, assuntos que não são tabus no casamento, barreiras entre o casal. Nenhum assunto, nem sobre finanças, nem sobre criação de filhos e nem também sobre sexo. Então, como está a liberdade para que esses assuntos sejam compartilhados entre você e o seu cônjuge? Isso aqui é muito, muito importante, porque a grande verdade, queridos, é que muitas pessoas, muitos casais estão insatisfeitos nessa área. E esse conteúdo aqui é para ajudar, porque o sexo, a ideia dessas conversas, é que juntos vocês possam buscar uma forma mais prazerosa de se relacionar, né? Estamos falando aqui do sexo, algo que tem que ser bom para os dois. E para que possa ser bom para os dois, precisa haver essa liberdade de conversa, ok? E eu quero concluir aqui com você, lendo 1 Coríntios 7, 4 e 5, que diz o seguinte: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. A grande chave que eu quero compartilhar aqui é que, para que o seu relacionamento possa fluir, para que as coisas possam avançar, é importante que você, marido, você, esposa, faça do seu cônjuge a sua prioridade. Olha que forte. O texto está dizendo aqui que num contexto de casamento, nem o nosso corpo é nosso. É um ambiente de entrega completa, sem barreiras, sem condições. Então, é fácil, às vezes, numa pregação como essa, uma palavra como essa aqui, você ficar pensando e apontando o que o seu cônjuge pode melhorar, o que ele ou ela precisaria fazer diferente para te satisfazer, etc. Mas eu quero trazer você para uma perspectiva diferente. Como você pode melhorar? O que você pode fazer para construir um nível diferente, para aprofundar o relacionamento com a sua esposa, com o seu marido? Como você pode fazer para elevar o nível de satisfação sexual do seu casamento? Chame essa responsabilidade para si, né? Porque o ambiente de intimidade, o ambiente frutífero do casamento é um ambiente de entrega. É um ambiente onde nós decidimos construir juntos. Não cobrar, não criticar, mas construir. É assim que se constrói a intimidade, inclusive na questão sexual. Eu queria orar com você sobre isso, abençoar o seu casamento, abençoar a sua família. Como eu disse anteriormente, nós sabemos que muitas lutas acontecem no ambiente de casamento, muitas lutas acontecem no ambiente da sexualidade. Há pessoas nesse momento lutando com pecados que eu citei aqui, há pessoas lutando com dores, né? Buscando vencer traumas, superar traições. Então nós sabemos de quantas lutas podem acontecer e se levantam no contexto familiar. Mas eu quero aproveitar esse momento para dizer que Jesus pode ajudar você, que Jesus pode transformar a sua vida, ajudar você a romper com os seus bloqueios pessoais, ajudar você a olhar o seu cônjuge de forma diferente, ajudar você a romper com aquilo que limita a sua intimidade com o seu cônjuge. Não há nada que Deus não possa fazer, não há realidade que Ele não possa transformar. Aliás, as coisas mais importantes é só Deus que faz. Então o convite aqui é que você me acompanhe nessa oração e que você entregue a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus nesse tempo. Que você se renda a Ele, clame a Ele: Jesus, faz um milagre na minha casa, faz um milagre no meu casamento, faz um milagre no meu coração. Só você sabe o quanto você precisa. Mas se hoje você está aí conectado com a gente e você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque a realidade, o que muda a nossa vida é quando nós decidimos nos entregar, nos render a Jesus, ao amor de Jesus. Se você nunca fez isso, essa é a sua oportunidade. Diga para Jesus: eu me entrego ao Senhor. Faça a tua vontade na minha vida, faça a tua vontade no meu coração, faça a tua vontade na minha casa, na minha família. Então, se essa é a sua decisão aqui hoje, tem um QR Code aí na sua tela, você pode acessar para testificar essa decisão. Nós vamos orar por você, nós vamos entrar em contato com você, abençoar você, mas nós entendemos a importância disso. Se você está assistindo, mas você também já caminhou com Jesus, mas até por problemas familiares, quem sabe você se afastou e você decide: não, puxa, é andar com Deus que eu quero, é estar perto de Deus que é o meu lugar, e você está se reconciliando também. Você pode, através desse QR Code, testificar a sua decisão. Mas eu quero orar aqui abençoando a sua casa e a sua família nesse tempo, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo juntos aqui, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui aprendendo do Senhor como
avançar no nosso casamento, avançar em nossas famílias, avançar nesse assunto, Pai, que é tão importante e tão vital nos casamentos, que é a sexualidade, Pai. Senhor, que o Senhor ajude os seus filhos e filhas a romper com barreiras, com limitadores, Pai, com pecados, ó Deus, com religiosidade, tudo aquilo que se levanta como um muro, Pai, entre o casal, que o Senhor possa lançar fora, que o Senhor possa conduzi-los, que o Senhor possa ajudá-los, Pai, e que eles possam cada vez mais crescer e avançar e desfrutar da satisfação plena, Pai, também em sua sexualidade, Pai, porque o Senhor criou o sexo, como o Senhor criou o casamento. E o Senhor criou o sexo para que seja algo prazeroso, para que seja uma celebração, Pai, de intimidade entre o casal. Então eu abençoo o casamento e a sexualidade de cada família que está nos acompanhando, cada casal, cada casamento representado aqui hoje nessa transmissão. Pai, em nome de Jesus, oramos assim com fé e gratidão. Amém. Deus te abençoe, queridos. Amém, aleluia, que palavra poderosa nós recebemos agora, não é verdade? Obrigada, pastor Bruno, por essa mensagem boa e que traz mesmo paz e segurança e verdade para os nossos corações. Queria trazer agora aqui para você algumas comunicações e também depois dessas comunicações nós vamos ter um momento de interação, que é de perguntas e respostas. Então continua com a gente aí ligadinho na transmissão, que depois você vai poder participar também com a gente desses momentos, mandando pergunta aí no chat, para a gente poder responder aqui, tá bom? Então, algumas das nossas comunicações do Ministério do Herança Real. Primeiro delas é sobre a nossa temporada de retiros. Vamos começar, nosso primeiro retiro do ano vai ser para os casais 50+, que vai ser no dia 30 de maio até o dia 1º de junho. E depois desse retiro, lá no mês de novembro, nós vamos ter o retiro para casais com ou sem filhos, do dia 7/11 a 9/11. Então, se você quiser saber mais, valores, se inscrever, como que você faz para participar, tudo que está incluso, o que não está, você pode acessar esse QR Code que está aparecendo aí na tela agora para você. E nesse QR Code vai ter todas as informações dos 2 retiros, informações sobre valores de inscrição e tudo mais, tá bom? E além disso, na nossa bio do Instagram também tem todas essas informações. Outra comunicação que eu queria trazer para você aqui é sobre o nosso casamento coletivo. Isso mesmo. Se você deseja, né, participar desse momento, você e seu cônjuge, participar aqui com o nosso ministério do casamento coletivo, vai ser no dia 29 de agosto. Então, anota aí essa data para você também se inscrever. É através desse QR Code também, ou através da nossa bio do Instagram. Tem todas as informações, o que você precisa, quais são os pré-requisitos e todas as informações do dia também, do evento como um todo, vão estar lá para você saber mais, tá bom? E a nossa nova temporada de leitura começou nesse sábado agora, dia 8 de março. Então, se você quiser participar, pode acessar esse QR Code que está aí na tela também, que você vai ter mais informações para participar com a gente dessa temporada de leitura. Amém? Queria trazer também o nosso momento de dízimos, gratidão e generosidade. Então, se caso você quiser participar desse momento com a gente, a chave Pix vai aparecer aí na tela para você, o QR Code também, as maneiras que você pode participar desse momento, se você estiver no Brasil ou fora do Brasil, a melhor maneira de você participar desse momento. E por último, os nossos GDCs, o Grupo da Cidade. É isso mesmo, nós temos aqui a nossa celebração, mas você também precisa participar de um grupo para receber aí um cuidado, né? Você e a sua família, o seu cônjuge, um cuidado mais de perto, né? Um cuidado pastoral, um discipulado. Então, se você não faz parte ainda de um grupo da cidade, eu queria te incentivar a procurar um. Então, aqui também nesse QR Code que está aparecendo para você, você pode escanear ele com o seu celular e ficar sabendo aonde tem um GDC mais perto de você. Se você não tiver numa cidade que tem igreja da cidade, você pode participar de um GDC online e tudo isso vai ter mais informações aí nesse QR Code para você, tá bom? Então, vamos agora para o nosso momento de interações com o pastor Bruno e convidados para você participar com a gente com perguntas e respostas. Deus abençoe. Muito bom, hein? Bom demais. Muito bom e importante, né? Assunto vital. Gente, durante a semana, muitas pessoas enviaram, né, as suas perguntas sobre esses assuntos, sobre esse tema. E a gente selecionou aqui algumas perguntas e a gente queria ter esse momento de interação agora com você, pastor. Bora lá. Para falar essas perguntas aqui, tirar essas dúvidas, né? Vamos lá, então. Primeira delas. Como falar com o cônjuge
sobre a falta de sexo, sem parecer uma cobrança. Então vamos lá, né? É um assunto delicado, né? Porque geralmente a questão até da falta de sexo tem a ver já com a situação do casamento, né? Então a pergunta é bem assertiva, porque justamente às vezes já está num ambiente de cobrança, né? E aí vai ser mais uma cobrança. Eu acho que o que muitos casais muitas vezes erram, né? É de sempre esperar momentos difíceis para falar de assuntos importantes, né? Então aquela insatisfação, a falta de sexo, outra coisa, vem na mesa só na hora da briga, né? É porque também você me procura e tudo mais. Então, se há um diagnóstico já, um entendimento de que é uma área que tem que ser cuidada, não precisa esperar vir uma situação difícil, né? A conversa já é difícil, né? Não usar o momento difícil para fazer mais difícil. Né? Então, conseguir, de repente, ter uma conversa como essa em um bom momento, né? Puxa, Isso. olha, amor, tô com saudade, né, de você e tudo mais. Faz tempo que a gente não passeia, não vai num hotel. Então, tudo pode ser falado da forma correta, né? Então, de repente, um momento específico é muito importante. Tem um pastor aqui que fala sempre, né, que para uma conversa difícil é importante uma boa mesa, né? Então, você preparou um ambiente bacana. Isso. E aí, desfrutando daquele ambiente, você colocar essa situação que é importante, né? Minha esposa fez isso comigo esse ano. Ela tinha umas questões para falar comigo, né? Conversas difíceis, aí ela falou assim, amor, marca pra gente lá 2 diárias em Campos do Jordão. Né? Eu achei, puxa, Sábia, né? Olha, fica a dica, olha a dica, gostei, falei, não, anotei. maravilha. Eu pensei, não, meu Deus, que benção, né? Ano de colher e desfrutar, começou. E aí, chegou lá, e a gente desfrutou, mas ela, amor, então eu queria conversar com você. Isso. E teve aquela conversa, né? Mas foi bom, porque no lugar bom, né? No lugar bom, aumenta a chance do final feliz, né? Então, Isso. é importante ter essa sabedoria do momento certo de falar cada coisa. Eu acho que o momento certo é o mais importante. Sim. Eu vejo que no nosso relacionamento, meu e da Vitória, isso acontece das duas formas, né? Às vezes acontece de, no momento ruim, querer falar sobre um assunto difícil. Sim. Né? No meu caso, por exemplo, se eu estou deitado para dormir, eu não quero conversar sobre nada sério. Nada sério. Não Eu dá. já aprendi, já, Ela pastor. já aprendeu. Não dá, Tem que não aprender, consigo, tem que aprender entendeu? rápido. Aquele é um momento de paz. Agora, assim, já né? entendi. Mas quando durante o dia senta para tomar um café e conversar, parece que o cérebro já está ali ativado, né? Então a gente já está preparado para conversar. Descansado, né? né? Descansado. Porque no fim ali. do dia é que você está no limite. Né? Isso, Cansaço. exatamente. Né? Então o momento, a resposta foi assertiva mesmo. Porque eu falei de Campos do Jordão, mas... E agora? Se eu não puder ir para Campos do Jordão, não vou ter conversa difícil? Não, Agora eu vou ter que viajar para conversar. Não, eu só quis dar um exemplo de que o momento certo, o ambiente certo para conversa é importante. Só criar um ambiente mesmo, né? Algo gostoso. É verdade. Vamos fazer mais uma pergunta, então. Vamos lá. Como agir quando o cônjuge não quer conversar das questões a serem melhoradas? Eu acredito que vai nessa mesma linha, né? Todos os assuntos delicados, acho que o Herança Real tá sendo bem assertivo, né? Assuntos complexos como sexo, finanças, criação de filhos, né? Todos esses assuntos mais complexos exigem uma cautela maior acerca do momento de falar e como falar, né? Porque são assuntos que têm uma tendência já a ter conflitos, né? Então, acho que a grande questão é saber esse momento, né? A gente trata muitos casais e vê muito isso, né? Tudo que tudo sendo falado na hora errada. Né? Vai guardando, de repente joga tudo. Né? Então, romper com essa tendência de só tratar assuntos importantes em momentos ruins ou difíceis. E aqui a pessoa fala quando, né, conversar. Mas, às vezes, não é só o como que a gente tinha falado. E o quando pode ser qualquer momento que a gente falou, né? Desde que crie esse ambiente e um momento, né, adequado. E ver também, né? Eu acho que é uma coisa importante. Porque a sabedoria nos diz que algumas coisas também é importante deixar para lá. Nem tudo também tem que ser um motivo para uma conversa difícil, né? Porque assim, a gente está falando de coisas importantes, criação de filhos, finanças, sexo, mas tem casais que qualquer motivo é um motivo para conversa difícil, né? Então, a gente também tem que ter esse discernimento. Depois, será que esse é um assunto toda hora que necessita, né, de algo, de um diálogo, de uma conversa? Então, ter esse bom senso também é importante. Né? Isso é importante. Vamos então para a próxima pergunta aqui. Qual é a melhor forma ou como é possível inovar, né, na sexualidade do casamento para não cair numa rotina? Vamos lá.
inovação, né? Tem até um livro do pastor Marcos que não é sobre sexualidade, é sobre criatividade, né? Mas não se limita a algo, a mudança radical. Tem pequenas coisinhas que ajustes que a gente vai fazendo, que já é uma inovação. Por exemplo, o marido que vai levar a esposa para jantar, né? Então, quer dizer, sai da rotina, começa a construir um ambiente. Um ambiente, né? Isso. Criar Nunca fez, hoje já sai da rotina, né? Sim. Daquela noite já vai ser diferente, porque... vai. Então, a gente falou na mensagem aqui, né? Às vezes um dos cônjuges, poxa, querem sair daquele ritual que às vezes o casal cria, que é só naquele lugar, só naquele horário e tal, né? Óbvio que quando vai tendo filhos e tudo mais, vai apertando as agendas, né? E tem que ser intencional. Sim. Mas, de repente, um horário diferente, e ter essa liberdade de conversar. Então, esses pequenos ajustezinhos, assim, que já vão mudando muita coisa, né? Isso. No relacionamento, né? O sexo, ele não pode servir só como um ato sexual, né? O sexo começa antes, né? De você já ir construindo todo o ambiente. Eu acho que a construção é o caminho, na minha opinião, pastor. Eu acho que, sim, a tradição do que as mulheres gostam, né? É o chocolate, a flor... Sim. Né? Essas coisas, o homem preparar algo especial para ele, até dar o tempo que eles gostam, né? De estar, eu acho que esse ambiente faz a diferença. Eu acho que também vale uma reflexão no sentido de por quê? Por que precisa inovar? Qual que é a motivação? Sim. Porque pode ser uma motivação sadia de realmente querer deixar o relacionamento bom, saudável, legal. Aprofundar, né? Ou pode ser algo que vem, como o senhor falou na pregação, às vezes de traumas, de coisas, né? disfunções mesmo, que às vezes acaba entrando no casamento. Né? Então, vale a pena revisar isso, a motivação. Né? O porquê? O que significa esse inovar, né, para essa pessoa, o que né? é inovar? Às vezes a pessoa não está conseguindo nem fazer o básico, né? Tipo assim, tá ali, tipo assim, as coisas estão tudo limitado, tá pensando em fazer coisas assim que... E o básico seria no momento ideal, nem precisa inovar, né? É verdade, é importante saber por que o inovar, né? Exato. Que a pessoa sondar a motivação é importante. Motivação. Muito bom. Vamos para mais umas perguntas, então, hein? Como superar uma traição? Como pedir ajuda? Olha, esse é infelizmente, né? Esse é um assunto que é recorrente, né? Que a gente sempre tem que lidar. De fato, a traição é algo dificílimo, né? É um luto, né? A pessoa, porque é um vínculo da quebra de aliança, realmente é algo muito pesado e que o processo de perdão, às vezes, é realmente um processo, né? Não é uma coisa que se muda imediatamente. E muitas vezes a pessoa, né, que foi traída, etc., ela precisa, inclusive, de ajuda nesse processo, né? De um acompanhamento, né, de tempo. Então, se você que perguntou, né, ou você que está assistindo e passa por isso, eu acho que o segredo é justamente você não tentar lidar com isso sozinho, né? Abrir o coração, ter alguém de confiança que você possa abrir, conversar. Tem tantas ferramentas na nossa igreja, né? Muitas. Que a gente pode destacar. No Herança Real, nós temos o aconselhamento 4x4, né? Sim. Então, é só você entrar aí no Instagram, mandar uma mensagem para a gente, e a gente entra em contato com vocês. E aí o aconselhamento 4x4 é muito bom. São casais aconselhando casais durante um período. Seguro, um ambiente seguro, né? Na igreja tem muitas ferramentas, né? A gente sempre convida, né? E pergunta para as pessoas: você faz parte de um GDC? Não é à toa, é no GDC que você tem ali intimidade, constrói amizades, vínculos, né? Então, ali você também pode receber bastante ajuda, né? Com certeza. Então, o GDC é muito bom para isso, né? Os pastores estão disponíveis, a casa de apoio pastoral. Isso, então, é importante que se importante. conecte, peça ajuda, né? Às vezes a pessoa fica lutando anos contra isso, né? E não está dando certo, a pessoa está tentando sozinha e não consegue, né? Então, às vezes já passou da hora de pedir ajuda, pedir socorro, né? As coisas podem ser diferentes. Então, pedir Estamos ajuda aqui, é importante. né, como família, para se ajudar, hein? Muito bom. Obrigado, viu, pastor? Obrigado por esse agradeço tempo. A oportunidade. Obrigado também por você que ficou até agora nessa transmissão. A gente vai estar encerrando. Relembrando que você pode entrar lá na bio do Instagram e acessar todos os links, tá? Seja do retiro, casamento coletivo, fazer parte da jornada de leitura, tá? E nos acompanhe. Siga-nos no Instagram, curte lá a nossa página. Vamos terminar com uma oração? Vamos lá. Muito bom. Pai, queremos agradecer por esse tempo tão especial. Obrigado, Deus. Obrigado por essa mensagem. Obrigado, Deus, porque o Senhor criou o sexo, Pai.
para ser saudável, para ser bom dentro do casamento, Pai. Então eu oro, Deus, e declaro agora que sobre a vida de cada casal que está acompanhando aqui essa transmissão, Deus, que eles vão ter uma vida sexual plena, Pai, satisfeita e saudável de acordo com a tua vontade, Pai. Que possamos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para os nossos casamentos e para as nossas famílias. Agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Abençoe. pessoal. Obrigada.